Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Pedir Permissão. Hoje falaremos sobre o olhar que transforma uma jornada em ciência, porque existe um tipo de pessoa que não entra numa sala fazendo barulho. Ela entra observando, questionando e sentindo. E assim é a minha convidada. Enquanto muitas crianças tinham medo de sapos, ela queria entendê-los. Enquanto o mundo dizia, aceite, ela perguntava, por quê? Filha de um homem que projetava armas, mas também projetava patins para as filhas. Uma menina criada entre limites financeiros e almoços sagrados em família. Entre uma mesa simples e um pai que trabalhava até tarde, nasceu algo muito maior do que uma pesquisadora. Nasceu uma mulher movida pela necessidade de compreender a vida. Hoje, Luciane Helena Gargaglione Batalhão carrega títulos, pesquisas que podem mudar o olhar da ciência sobre o transtorno do pânico. E talvez a pergunta mais bonita não seja: como ela se tornou cientista? Talvez seja: o que existe dentro dessa pequena gigante que passou a vida estudando o medo, enquanto aprendia silenciosamente a enfrentar os seus próprios vazios. Ela conquistou patrimônio e reconhecimento e transformou a sua própria jornada em legado. Vamos lá? Eu sou a Renata Bressan e esse é o Sem Pedir Permissão. Oi, Lu, tudo bem? Muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir fazer esse bate-papo aqui comigo. Você é uma pessoa tão especial, com uma jornada tão bonita, né? Uma pesquisadora, uma cientista, bióloga. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de quem era a Lu de Minas Gerais, aquela menina contestadora, intensa, curiosa. O microfone é teu, Lu. Fica à vontade. Obrigada, Rê. Eu que agradeço estar aqui hoje. É um prazer, né? Você é minha amiga querida. E muito interessante a gente contar uma para outra história, né? Eu nasci em Itajubá, sul de Minas, né? Uma cidadezinha do interior, cercada de montanhas. E sempre fui uma criança muito curiosa, gostava de brincar com bichos, né? Bichos que eu falo é sapo, né? Não é bichos assim... Bichos diferentinhos para uma criança. Exóticos, né? Então, assim, sempre gostei, sempre tive curiosidade, né? Tinha enciclopédias em casa que eu adorava, ia lá na parte de cobra, jacaré, né? E contava para as minhas amigas o que eu via, achava aquilo o máximo, né? E eu falei, o que você acha, as meninas brincando de boneca e uma que quer falar de sapo, de cobra, né? Um pouco assustadas, acho eu, né? Mas, assim, sempre tive essa curiosidade, né? Então, assim, sempre fui uma criança que gostei de estudar, mas também uma criança muito contestadora. Eu nunca aceitei as coisas facilmente, né? Mesmo, né, meus pais, a gente sempre tinha uma argumentação ali. Obviamente, a última palavra era deles, mas sempre tinha uma argumentação antes de aceitar o castigo, entendeu? Ô, Lu, e tem uma história sua que eu achei até bem engraçada. Conta um pouquinho pra gente sobre o Independência ou Morte. Nossa, gente. Então, assim, né? Eu tinha um grupo de amigos e esses vizinhos, eles estavam em frente da minha casa. E eles estavam brincando e, assim, a brincadeira já estava pronta e eles não tinham mais espaço para ninguém. E eu não estava na brincadeira. Obviamente, eu fiquei lá olhando e eles fecharam o portão da casa e não deixaram entrar. Peguei a faca de pão lá em casa, fui pro meio da rua, gritei independência ou morte. A hora que a minha mãe viu aquilo, ela falou, pelo amor de Deus, volta pra casa, né? Mas assim, olha a ingenuidade, né? Não deixa brincar, vai lá, grita independência. O que eu quis dizer com independência ou morte, né? E assim, no meio disso tiveram outras coisas também, né? Por exemplo, a gente adorava fazer, tipo assim, um laboratório lá em casa. E aí eu chamava os amigos, obviamente pagavam ingressos para ver, né?
formiga no álcool, aí colocava uma tinta, falava que era sangue de pombo, né? A galera falava assim, eu tô pagando para ver sangue de pombo, que é tinta, guache, né? Mas assim, era sempre muito assim, nesse sentido, né, de estar sempre tentando descobrir coisas novas, assim, e mostrar para as pessoas o meu interesse em biologia também, né? E esse interesse veio desde criança mesmo. Você Sim. tem mais irmãos? Como é que é a sua estrutura familiar? Tem. Eu tenho uma irmã, que é 3 anos mais velha que eu, a Cris, que é engenheira. Tenho um irmão mais velho, que são 6 anos mais velho. Em casa é uma escadinha, 3, 3, 3, 3. Que ele é técnico de eletrônica e ele trabalha no Observatório Nacional. E eu tenho um irmão mais novo, o Dário, que é publicitário. Então, cada um seguiu uma carreira completamente diferente. Tá. Então, assim, 3 anos de diferença. Então, assim, a casa era sempre bastante agitada, né? Então, assim, a gente sempre tinha momentos de harmonia e momentos de briga também, como sempre, né? Como família. sempre. Mas era assim, era uma convivência legal e, assim, a gente até hoje é muito unido. Tudo que a gente vai decidir é sempre em família, né? Seja em relação a um gasto que tem que ser feito, porque a gente mantém ainda, apesar dos meus pais não serem mais vivos, a gente mantém a casa dos meus pais, onde mora a pessoa que nos também ajudou a criar, a Fran, que é a nossa babá, nossa segunda mãe. Então, todas as decisões a serem tomadas era baseado, né? É baseado nessa conversa entre nós. Ô Lu, isso vem até de encontro com aquilo que você também relatou, que os almoços eram sagrados, Sim, né? Eram sagrados. Você me relatou que teu pai, além de professor de faculdade, ele também era projetista de armas. E aí eu fico imaginando ele nessa posição de projetista de armas, né? Uma posição rude, e aí em contraponto vindo a história de que ele projetou patins para você e para sua irmã também, né? Alinhado a uma delicadeza. Sim, Conta um pouco dessa história curiosa assim, do seu pai. Meu pai era uma pessoa muito especial, assim, ele é o meu modelo de vida, né? Então, assim, tenho ele no meu coração e ele sempre foi uma pessoa, assim, que é muito disciplinada. Então, assim, meu pai acordava às 5 da manhã, né, e trabalhava até às 11 da noite, né? Então, assim, no período, né, diurno, ele trabalhava como projetista de armas e à noite ele dava aula em faculdades. 4 filhos, né? Não é fácil. E ele, assim, fazia questão de priorizar a educação. Então, muito custo, ele conseguia pagar as faculdades, as escolas particulares pra gente, né? E apesar dele ser projetista de armas, eu nunca vi uma arma em casa. Nunca, nunca, assim. Ele tomava todo o cuidado para que a gente não tivesse contato em que nada que ele projetasse, né? Então, ele trabalhava na Imbel, que é a indústria de materiais bélicos, que é vinculada ao Exército, né? Ele era do Exército também. E em relação a esse patins, né? Então, assim, lá na rua o pessoal começou a ter patins, tudo, e eu e a minha irmã falava, nossa, pai, eu queria um patins. Meu pai falou assim, olha, é muito caro, eu não tenho condições de dar patins para vocês duas, nesse momento não tem como, né? Ou eu pago escola ou eu pago patins. E aí a gente chegou no final de semana, ele fez um patins para mim e para minha irmã, com o material que ele tinha lá na empresa, né, na Imbel, rodinhas assim, parece aquelas rodinhas de carro de rolemã, sabe? Assim, é uma coisa que eu lembro hoje, é um momento tão especial, né? E assim, eu e minha irmã, a gente foi pra rua, todo mundo perguntava, nossa, que patins diferente. Nosso pai que fez, né? Então, assim, e até, assim, meu pai teve um Natal também, que ele, além de fazer os patins, ele fez uns coraçõezinhos, assim, em prata, para cada filha e para as cunhadas. Olha, delicadeza. Então, assim, é uma pessoa, assim, muito iluminada, assim, uma pessoa de uma superioridade, assim, que... Tua disciplina deve ter vindo com dele, certeza, né? Com certeza. Ô Lu, e aí um contraponto aqui com relação à sua mãe, a hora que eu tava fazendo o roteiro, vi que você tem a continuação do nome dela. Ela também era Helena. Helena. Né? Quem foi a figura da sua mãe na sua vida? Minha mãe era uma pessoa, assim,
era uma de 9 filhos, né? Que ela teve uma infância muito difícil. Minha mãe chegou a passar fome já. Então, assim, ela teve uma jornada muito difícil. E aí, para mim, ela foi uma vencedora. Porque das mulheres, ela tem mais 3 irmãs. Ela foi a única que conseguiu sair de casa, casar e construir uma família. Tá. As outras irmãs não conseguiram isso. Elas ficaram meio capturadas lá com os meus avós. Então, minha mãe, nesse sentido, eu acho ela uma pessoa muito vencedora. Uhum. Ela deu aula em escola de ensino fundamental, tudo. E aí, depois, quando ela começou a ter os filhos, ela parou. Uhum. E era uma pessoa, assim, muito sensível. Então, e ela também teve vários quadros de depressão, né, durante a minha infância, uma coisa que me marcou muito, né, e que também deixou medos, né. Então, isso foi uma das coisas que me levou a entrar nesse mundo e estudar, né, doenças, transtornos psiquiátricos, né, porque eu vi a história da minha mãe. Então, para mim, era muito difícil ver minha mãe daquela forma, né? Ver minha mãe deprimida. E naquela época, a gente não tinha, assim, a medicina tão desenvolvida com medicamentos, né, que a gente tem hoje. A pessoa tomava antidepressivo e aí tomava benzodiazepina e ficava dopada. Anestesiada, né? Completamente. Então, assim, para mim era assustador. Então, assim, imagine para o meu pai, né? Ter 4 filhos pequenos toda e aí essa ainda tem esse problema, estrutura, né? Então, assim, a gente teve momentos bastante difíceis na infância, né? Mas, assim, com muita, assim, meu pai com muita paciência também, né? Com apoio da família, a gente conseguiu passar por esses momentos. E uma vez ele falou para mim que ele cansou, né, de tentar médicos na minha cidade, porque minha mãe ficava completamente dopada, e ele foi sair e levar minha mãe em um outro médico numa cidade perto lá de Itajubá, chamada Ouro Fino. E aí ele falou que ele estava assim, difícil, né, minha mãe naquele estado. Aí ele leu numa placa de caminhão assim, ó, Deus não dá cruz mais pesada para que possamos carregar. Então aí ele entendeu assim que realmente aquilo, se ele estava acontecendo aquilo com ele é porque ele tinha capacidade de passar por aquilo e ainda sair vencedor. E foi isso que aconteceu. Autoconhecimento, né? Diferenciado. Né? É muito, assim, muito bonito, assim, me emociono de falar isso, porque ele sempre contava isso pra gente, né? Que exemplo. Ô Lu, seguindo um pouco mais para tua jornada, aí você entrou para a faculdade, biologia, e como é que seguiu tua carreira a partir daí? Bom, eu saí de casa muito cedo, né, Rê? Eu saí de casa antes da faculdade. Eu saí de casa aos 16 anos, porque como eu queria estudar numa faculdade pública, eu achei que o ensino que eu estava tendo lá em Itajubá não estava sendo adequado o suficiente para que eu almejava. Então, eu tenho uma amiga, né, que é amiga minha desde o jardim de infância até hoje, a Karine, e a gente falou, vamos estudar em São José dos Campos, que é uma cidade próxima de Itajubá e que tem um ensino melhor para que a gente estava querendo. Ela queria prestar psicologia e eu biologia. E essa independência partia de você mesmo? Ou você fazia uma reunião com seus irmãos? Não, eu só informava. Propunha para o seu pai qual seria o próximo passo a ser seguido? Não, nós duas, eu e a Karine, a gente conversava, né? E a gente falava assim, eu acho que seria legal pra gente isso. Aí a gente conversava entre nós. Né? A mãe dela super me apoiou, de 16 anos. Super me apoiou a gente. Aí a gente falava pro pai dela, ele falava assim, mas vocês têm cocô de galinha na cabeça, né? Duas adolescentes de 16 anos resolvendo todas as futuro, né? E aí a gente foi, né? E eu falei pro meu pai. E meu pai, assim, quando eu estudo, meu pai e minha mãe, nunca. Eles falaram que, assim, nunca. É um dos objetivos da vida deles. Sempre meu pai e minha mãe falavam assim, olha, você tem que estudar para você ser independente. Você não pode ficar dependendo de marido ou de qualquer outra pessoa. Você tem que ser uma pessoa independente. Isso eu acho visionário, né? Na época deles, né? Porque, assim, pensar dessa forma é muito... né, muito diferente. E aí a gente foi, então, estudar em São José dos Campos, fizemos o 3º ano lá, né, e aí eu prestei vestibular, nós duas passamos, né, na USP em Ribeirão Preto e viemos morar em Ribeirão. Eu cursei biologia, né, depois da biologia eu fiz mestrado lá na Faculdade de Medicina, e aí
engatei no doutorado, né? Já comecei aí, sempre quis fazer pesquisa, Rede. Sim, a minha, desde da faculdade, desde o segundo ano de faculdade, já comecei a fazer estágio, já comecei a seguir, né, nessa carreira científica. Só fui mudando um pouco a área da minha pesquisa, né? Moldando aquilo que eu achava que ser uma pergunta interessante que eu queria responder, sabe? Que queria que fosse, né, futuramente a minha linha de pesquisa. Né? E no início era qual a tua linha de pesquisa? Quando na faculdade, eu gostava muito de trabalhar com a parte de zoologia, mexer com bicho mesmo, né? Que sempre que eu fui. Então, era mais a parte de ecologia, a gente tinha uma área que é chamada Estação Ecológica de Jataí, não sei se você uma reserva florestal, e a gente fez o levantamento de animais daquela área, tá? Então, a gente fazia coletas, fazia observação de macaco, de onça, de lobo-guará, né? E aí a gente fazia moldes de pegadas. Então, durante a minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi com isso. Aí, depois que eu acabei a faculdade, eu quis experimentar dar aula em escola. De ensino elementar e fundamental. E aí eu fiquei 1 ano dando aula numa escola aqui de Ribeirão, Meira Júnior. E aí eu falei, não, esse não é o meu objetivo de vida, né? Então, aí foi que eu decidi, né, conversar com uma professora lá da Faculdade de Medicina, professora Anete, e aí falei para ela do meu interesse de trabalhar com anfíbios, e a gente começou a pensar em projetos, né? E aí foi a parte quando eu comecei a trabalhar com comportamento de defesa desses animais. Só para a gente colocar no cronograma. Casamento, filhos vieram a partir daí? Antes, como é que foi? Eu conheci o Marcelo na faculdade, né? Eu conheci o Marcelo, que é meu marido, né? O famoso Bata. Bata, do né? ciclismo de Jabuticabal. O Bata eu conheci quando a gente estava na faculdade. A gente começou a namorar no 3º ano de faculdade. Então, a gente começou a se conhecer porque a gente fazia estágio junto. Então, a gente ia para a estação ecológica junto, fazia as coletas junto. Éramos um grupo de 6 estudantes. E aí, a gente ia fazer coleta juntos. E aí, a gente começou a conversar. Tinha interesses em comuns, gostava das mesmas bandas de rock, tudo, né? E aí, a gente começou a namorar. E depois, assim, que a gente terminou a graduação, a gente terminou junto, ele foi trabalhar um tempo com o pai dele tinha um escritório de contabilidade, e eu já segui, né, eu queria continuar na parte acadêmica mesmo, né. Depois do mestrado, comecei o doutorado, eu me casei durante o doutorado, né, então, no 2º ano de doutorado, né, fiz um estágio no exterior, né, porque quando você está na carreira científica, você tem algumas oportunidades que são bastante interessantes, que eu acho assim um privilégio, né? Entre elas é ir para o exterior, ficar um tempo no exterior, você recebe uma bolsa, né, para te manter naquele local, pagar seu aluguel, e você faz sua pesquisa lá, conhece um laboratório diferente, uma forma de trabalhar diferente, né? E aí, quando eu comecei meu doutorado, eu fiquei um tempo no Canadá, em Vancouver, na University of British Columbia. Aí trabalhei lá com o professor Bill Milson, ficamos lá durante 9 meses. Ele foi um tempo, né, comigo. E voltamos, aí quando eu voltei, a gente já começou a casar, morou junto, assim. E a filha veio quando? Manuela. Que é o próximo desafio. A Manu, né, depois que eu fiz meu doutorado, terminei, defendi, né, veio uma parte, eu fiz um pós-doutorado, né, e aí eu prestei um concurso que eu nunca imaginei que eu fosse passar, né, porque, assim, quando a gente está, né, idealizando a nossa carreira acadêmica, Jabuticabal, ele tinha sempre uma pegada mais de agrárias, mais veterinárias, e o meu enfoque era mais medicina, mais a parte humana, assim, né. Mas, como era na área de fisiologia, eu falei, vou prestar. Eu e mais 2 amigas, a gente foi prestar. Prestei, fui para casa, era, assim, véspera de feriado de Páscoa, fui para Itajubá visitar meus pais, voltei, a hora que eu liguei na faculdade, eu falei, gostaria de saber o resultado.
Passou em primeiro lugar Luciane Helena Gargalhone. Eu falei, o quê? Eu falei, gente, eu passei, eu não tô acreditando. Eu falei, gente, que é isso? Nunca imaginei, né? E aí foi assim, né? Mudança de 360, né? Mudar a vida, tudo. Então, eu passei no concurso em 2004. E aí, nesse período, eu começava a ir e vir para Jaboticabal. Morava em Ribeirão e ia, porque o Marcelo ainda trabalhava aqui. Tá. Aí, engravidei em 2007. Aí eu falei, ai, agora vai ficar difícil de ficar indo e vindo, né? Então, assim... Uma gestação. Uma gestação. Eu falei, agora é a época de eu, né, fincar o pé aqui. Porque, assim, tem uma resistência, né, Rê? Tem. Tipo assim, eu morava em Ribeirão, meus amigos eram de Ribeirão, eu tinha uma vida aqui em Ribeirão, Não, é né? complicado, porque aí sua vida estava montada Sim, aqui, né? uma rede de amigos. E Jabuticabal perto, de repente, aquela pessoa independente, né? Que dá conta Pega a de estrada, tudo, dá conta do tudo, universo. né? O que é uma gravidez, não é que mesmo? Eu vou e muito volto simples, muito né? tranquilamente. Mas aí eu caí na real que não ia rolar, entendeu? Porque assim, tinha aula à noite, né? Imagina, pegando estrada à noite, barriguda, não rola, né? Não dá. Aí eu peguei e falei assim, ai, Bata. E ele também tinha uma resistência de mudar pra lá, né? Eu Então, imagino. assim. Aí eu falei, ai, ó, vou mudar. Eu falei pra ele assim, se você... Ele tava resistindo, eu falei assim, eu vou pegar um final de semana e eu vou procurar uma casa, já que você não vem ajudar, eu mesmo vou procurar. Aí ele se tocou, não, acho que agora é verdade, ela vai mudar mesmo, né? Então, assim, é sempre... informa, entendeu? Informa, ele fica sabendo. Dá uma ameaçadinha. E aí as coisas se resolvem, né? E aí mudamos, né? Em 2007, foi quando eu tive a Manuela, né? Em 22 de outubro de 2007. E aí, né, prioridades, a vida muda completamente, né? Porque antes, meus alunos, a gente trabalhava, eles iam em casa fazer relatório, né? Ficava até a noite trabalhando, acabou isso, né? E assim, apesar de tudo, eu acho que foi um ponto muito positivo. Porque a gente otimiza o nosso tempo. Como o tempo é precioso. Nossa, gente, chegava assim, ó, 5:30 da tarde, podia estar caindo o mundo. Tchau, gente, eu tenho que ir para casa, tenho uma filha para cuidar, entendeu? Então, assim, a vida se reorganiza de uma outra forma, né? Mas até a gente encontrar esse ponto de equilíbrio dessa reorganização, muito estresse acontece. E eu tive uma depressão pós-parto, né? Que não foi fácil. Então, assim, depois que ela nasceu, aquele olhar de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Essa pessoa depende completamente de mim. Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, assim, gente, isso, assim, é uma cobrança tão grande, né? Principalmente você, disciplinada, perfeccionista, acostumada a tudo trabalhar certinho, com métodos, roteiro, enfim, com uma vida planejada, estruturada, encaminhada degrau a degrau, de repente você parar. Não, para. Respirar. Né? Literalmente para. Eu também senti isso na pele, no meu dia a dia, com relação à minha maternidade. Eu tive que me desconstruir, né? E acredito que isso deva ter acontecido com você também. Sim. E resgatar quem é a Renata, mãe, essência feminina, o que é que eu quero passar para esses meus filhos, como seres aí. Porque assim, quando eu tô no trabalho, assim, eu tenho muita coisa do meu pai, assim, de ser muito assertiva, de ser, sabe, objetiva, perfeccionista. Aquela direção masculina. Completamente, né? E aí, vem um outro lado, né? Quando você tem o seu filho, você tem que mudar completamente, porque assim, a atenção não é mais para você, a atenção é totalmente ali de cuidar, sobrevivência do nenê, de sentir a necessidade, de ver qualquer hora de mamar, sabe? Então assim, é uma mudança muito grande, né? E eu acho que quando a gente se torna mãe também, eu acho que a gente volta, a gente resgata o que aconteceu com a gente. Exato. Então, assim, é um momento, assim, que você, além de ser mãe, você volta a ser filha de novo. Exato. Né? Porque aí a criança começa a crescer, você vai passando e relembrando as fases da infância dela, automaticamente se reconectando com esse passado, quem eu era, com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. E aí esse equilíbrio e esse
essa desestabilização emocional acontece, e aí junto assim, com ela vem estresse, ansiedade. Assim, de querer sempre... E, assim, medo. Medo, né? E aí muita terapia, né? Muita terapia para tentar, né, ser uma mãe humana, né? Se você, uma mãe humana, você exatamente. Você é uma pessoa, você pode errar, você pode fazer errado, você não precisa ser perfeito em tudo. E assim, e aquela pressão de, eu vou trabalhar, mas aí vou deixar, será que eu estou sendo negligente? Né? Então, é isso, né? A gente sente uma culpa muito grande, né? De você ter uma posição, né? Uma profissão, né? Que também depende muito que do exige, teu posicionamento. Né? Porque eu oriento pessoas, da tua autoridade. Né? E, ao mesmo tempo, ter que lidar com essa situação, né? E você acha, Lu, que foi a partir desse momento que, de repente, a chave para esse direcionamento dessa linha de pesquisa, que hoje você vem falar um pouco sobre ela aqui, se tornou o objetivo da sua vida? Sim. Você Então, assim, consegue fazer essa análise? Consigo, assim. E antes disso, quando eu tinha uma aluna de doutorado que, quando eu estava passando por esse momento, eu tinha acabado de ter a Manuela, eu fiquei pensando, gente, tem tantas mães que já sofrem esse processo, né, de ansiedade, depressão durante a gravidez. Então, eu falei, gente, eu quero estudar isso, eu quero estudar se o uso de antidepressivo ou de benzodiazepínicos, né, como Rivotril, durante a gestação, qual o impacto disso, né? O nosso foco lá é sistema respiratório e sistema nervoso. Qual o impacto desse uso, né, no filhote e depois, né, nas crianças? Será que isso impacta muito, né? Para ser uma forma também de ter uma forma de, pode tomar, não pode tomar, como que é, né? Então, assim, o interesse veio a partir de uma experiência própria, tá? E como foi você superar essa tua experiência do pânico, da ansiedade? São trabalhos e aquilo que a gente fala, a gente sabe o que vai dar gatilho, né? Então, é você trabalhar, você entender, você... autoconhecimento. Completamente, né? Você se conhecer, falar até onde você pode ir e até onde... E cuidar. Eu sempre falo assim, exercício físico, eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, exercício físico é remédio. É 50% do seu tratamento, tá? Então, assim, o povo fala, é um mal necessário, mas eu amo fazer exercício, então para mim não é um mal, mas assim, para mim é aquilo, é fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, ter pessoas, né, que você gosta do lado e também sabe fazer uma triagem, Rê. Não é todo mundo, e hoje eu vejo isso, não é todo mundo que eu vou orientar. Tem pessoas que eu não tenho, vêm me procurar, não vai chegar. Eu tenho que falar não. Eu tenho que falar, não, isso não é... Não, infelizmente, não é todo mundo. E, assim, eu tenho que pensar também um pouco em mim para eu, né, ter o bem-estar do grupo. Porque você ali no papel de orientadora acaba absorvendo com certeza, a energia ou a personalidade daquele outra pessoa que provavelmente vai estar desequilibrado ou desarranjado de alguma forma. E afeta o grupo inteiro. E afeta a equipe toda, o então, time todo. Então, aí, sabe, a gente começa a ser mais seletiva nesse ponto. De saber quem que você vai escolher, quantas pessoas você vai poder orientar, né? Não pegar um monte de gente para que você ficar... Mais qualidade, menos quantidade. Isso, basicamente isso. Então, você começa a ficar mais seletiva. Isso que aconteceu comigo. Eu acho que a gente começa a ficar mais seletiva e pensar. E viver uns momentos com a minha filha, né? Eu amo viajar. Então, assim, é um dos, assim, são perspectivas, né? Toda vez que a gente tem alguma coisa, tô num momento difícil, né? Ou trabalhando demais, eu falei, gente, tem uma perspectiva, tem uma viagem à vista, né? Então, essas são as perspectivas que também me motivam, né? Que dão gás aí pra gente continuar, né? E perseverar. Ô, Lu, e me conta um pouquinho mais sobre a pesquisa, porque eu também fui essa pessoa que... Não cheguei a ter crises de pânico, mas fui diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Por um tempo eu tomei remédio antidepressivo, né? E consegui reduzindo e minimizando e extinguindo ele da minha vida, obviamente, com a ajuda de um psiquiatra.
mas usando alguns botes salva-vidas, Uhum. porque é aquilo que você falou, o gatilho vem. Como fazer esporte Sim. físico, nutrição de mente, Uhum. alma, corpo. Eu acho que esse tripé é indispensável. E porque uma caída de ficha que deu em mim foi num momento que eu tava fazendo um retiro, inclusive, e tava medicada. E aí, naquele momento, todo mundo conseguia se entregar para aquela imersão, para aquela vivência. E eu só pedia que eu queria voltar a sentir, a sentir. E aí, isso me fez... me trouxe a consciência de que, de repente, era o remédio que não me trazia esse sentir novamente. Te deixa no basal, né? Tamponada, né? Que a gente fala. E aí vem a tua pesquisa em paralelo, dizendo que, olha, existe uma possibilidade de repente, essas pessoas que têm essa inflamação no cérebro, assim, não sei se é assim que a gente pode dizer, de se medicarem, de sobreviverem a isso tudo sem se anestesiar. Sim. Explica um pouco mais. Então, Rê, é o seguinte, é que muitas pessoas que têm depressão ou mesmo transtorno de pânico, elas não... o tratamento tradicional não funciona. Então, assim, você pode aplicar antidepressivo ou alguns Rivotril e essas pessoas não respondem. Então, assim, a busca por tratamentos alternativos... Acaba viciando e não tratando, vamos dizer assim. A busca por tratamentos alternativos é importante nessa área. E o que a gente percebeu, né? A gente tem colaboração com o pessoal, né, no grupo do professor Antônio Nardi, da Federal do Rio de Janeiro. A gente tem visto que esses processos de transtornos mentais, eles são processos que são processos inflamatórios. É como se a pessoa tivesse realmente com um quadro inflamatório. Só que esse quadro inflamatório, em vez de ser sistêmico, né, no corpo, é na cabeça, é no cérebro, né? E isso é comprovado cientificamente. Existem células do sistema nervoso que ficam mais ativadas quando a pessoa está num ataque de pânico, está com a síndrome do pânico. E aí, baseado nesses resultados que a gente teve, né? A gente teve resultados com animais e tem evidências com humanos desse estado inflamatório, a gente pensou, será que se a gente tratar esse paciente com um medicamento que é um anti-inflamatório, reduzir essa resposta inflamatória, será que a gente não vai ter um benefício nesse ataque de pânico, minimizar o ataque de pânico nesse paciente? E aí a gente fez essa pesquisa clínica, né? A gente fez a parte animal, em Jaboticabal, e a parte clínica foi feita lá no Rio de Janeiro, com 70 pacientes. E aí, o que a gente percebeu? Que tanto no modelo animal, quanto no modelo, né, quanto nos humanos, a gente teve uma redução dos ataques de pânico. Então, assim, reduzindo isso, essa pesquisa foi uma pesquisa inicial, né? Porque a gente só tratou os pacientes por 7 dias, então foi um tratamento bem curto, né? E para ver se a gente tinha alguma resposta. E a gente comparou com um medicamento que é muito usado para síndrome do pânico, que é o clonazepam. Então, o clonazepam efetivo, diminui a ansiedade, mas deixa a pessoa dopada, né? Tem não vai dirigir, a gente, né, toda vez, é um medicamento faixa preta que pode causar... que te traz restrições. Isso, que pode causar, né, vício, tudo. Então, a gente fez, né, comparou e tivemos uma resposta muito semelhante. Então, assim, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? Fazer uma pesquisa, né, com maior tempo de uso do medicamento, né, pelo menos um uso crônico de 2 meses, para ver se realmente, né, isso persiste, se isso é uma coisa a longo prazo, se essas alterações, porque a gente fala que o cérebro é plástico. Ele muda de acordo com o estímulo que recebe. Então, se você começar, por exemplo, a aprender piano, seu cérebro vai se modificar porque você está aprendendo... se você está aprendendo uma outra língua, seu cérebro... Então, será que a gente, com esse medicamento, a gente consegue mudar, né, o funcionamento do cérebro? Então, é nesse sentido agora que a gente pretende partir para o nosso próximo passo, que é ter um número maior de pacientes, né, comparar, né, mais... mulheres e homens, porque a maior parte da pesquisa que a gente vê, as mulheres que vão procurar. Então, a gente faz, quando a gente vai fazer que a gente fala,
uma pesquisa clínica, a gente solta um anúncio e fala, ó, você que tem síndrome do pânico, entre em contato com a nossa clínica, entre em contato com o nosso, que nós vamos fazer quem procura? Mulher. Só mulheres. Homem nunca tem síndrome do pânico, sabe? Os homens são perfeitos. Então, assim, aí a gente queria, né, ter a dificuldade de se mostrar vulnerável é muito triste, né? ainda bem complicada. Então, assim, dos pacientes que estão no estudo, mais de 70% são mulheres. Então, a gente queria ter um número amostral maior de homens para ver se isso é efetivo tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, né? E aí, qual que vai ser o desenrolar dessa pesquisa? Qual é o objetivo? Como é o passo a passo? Eu sei que ainda tem muito ainda a ser estudado, a ser, de certa forma, legislado, né? Enfim, como é que funciona esse trâmite? Então, a gente tem várias fases, Porque né? acredito que tem bastante gente ansiosa para isso. Existem passos que você tem que tomar para uma pesquisa, né? Para aquele medicamento ele ser recomendado para aquela doença, né? Então, assim, o nosso estudo é um estudo de fase inicial. Então, vai ter que passar pelo menos por mais 2 fases para a gente conseguir, né, que esse medicamento, se realmente ele for efetivo, para que ele seja, né, indicado para uso em transtorno do pânico. Então, agora a gente vai ter que fazer uma pesquisa maior, com um número maior de pacientes, ver possíveis efeitos colaterais, por exemplo, porque esse medicamento, que é a minoxiclina, em doses maiores, ele pode atuar como um antibiótico. Na dose que a gente usou, ele é um anti-inflamatório. Então, será que se a gente utilizar de forma crônica, prolongada, esse medicamento ele causa uma alteração na microbiota, isso vai ser benéfico ou maléfico para o paciente? Então, isso também vai ter que ser estudado, né? A gente vai também fazer estudo de imagens, porque através de estudo de imagens, a gente consegue ver se as células do sistema nervoso que estavam inflamadas desinflamaram. Então, assim, vai ser um estudo mais robusto, né? Em termos de maior número de pacientes, mais exames minuciosos, né, para ver microbiota, para ver alterações cerebrais mesmo. Daí, depois, a gente começar ao processo de tentar fazer com que esse medicamento se torne disponível para uso e indicado para transtorno de pânico. Esse é o seu novo desafio, o seu mais novo propósito? É isso? Um deles, então assim, tem uma aluna no meu laboratório também, que ela está trabalhando com uma outra droga. Porque a gente sabe que a hora que você pega alguma coisinha na mão, enquanto você não vê o final, você não vai descansar. Não vou. Tem uma outra aluna que ela chama Letícia, uma doutoranda, que ela está trabalhando com a psilocibina, que é um medicamento considerado psicodélico, né, através dos cogumelos lá. E aí a gente também está estudando agora em modelos animais, inicialmente, para ver o potencial dessa substância de melhorar, amenizar, né, transtornos que podem ter acontecido na gravidez, né, dos filhotes que passaram por algum estresse durante a gravidez, se, né, na juventude ou na vida adulta, o tratamento com essa substância pode amenizar distúrbios de TAG, de ansiedade e também de síndrome do pânico. Então, além dessa minoxiclina, a gente também está estudando a psilocibina, que é uma substância produzida aí pelos cogumelos. Eu ia até falar para você, fala um pouco mais sobre o seu laboratório. Você tem um laboratório que dentro da Unesp, dentro da própria universidade, mas que leva o teu sobrenome. E ali você tem algumas linhas de pesquisa. Como é que é esse dia a dia? Me conta como é que funciona, como que é um dia a dia de uma cientista. Bom, curiosa. No caso, né, na Unesp eu sou contratada como professora associada, então tenho, além de dar aula, eu também tenho que fazer pesquisa e atuar também em extensão ou gestão. Bom, na parte de pesquisa, eu oriento alunos por programas de pós-graduação. Então, eu tenho alunos, desde alunos de graduação, de iniciação científica, alunos de mestrado e doutorado. E nesse processo de orientação, o que a gente faz? A gente conversa com o aluno, porque cada aluno tem um perfil diferente. Eu não sou uma pessoa que vai impor, você vai estudar isso. A gente conversa. Então, meu laboratório, meu objetivo final é estudar sistema respiratório
né, em modelos animais. O que você vai querer estudar é uma conversa que a gente vai levar ali naquele local. Então, assim, eu tenho alunos que gostam de trabalhar mais com a parte de ecologia. Então, eles querem saber o impacto do aquecimento global. A gente trabalha desde peixes de caverna, cavernas lá de Goiás, que são cavernas ameaçadas né, por atividade humana, mineração. Então, a gente estuda esses peixes de caverna e a gente vê o impacto, né, de alterações ambientais ali, né, no sistema respiratório dele, né, em toda a dinâmica do animal. E até a parte clínica, né, onde eu tenho alunos que também são interessados em estudar, fazer estudos clínicos, que a gente fala pré-clínicos, com potencial, que a gente fala translacional, que tem uma aplicação humana. Então, eu tenho um laboratório que vai desde uma parte mais, né, com uma pegada ecológica, uma pegada mais voltada para entender ciência básica mesmo, e na outra ponta eu tenho alunos que trabalham com uma ciência mais aplicada, que vai ter uma potencial, né, aplicação aí para a sociedade. Tá? Então, assim, e aí fazemos, né? Hoje eu não faço mais experimento, porque não tenho tempo. Né? Então, o que eu fico lá? Eu fico corrigindo o projeto, analisando os artigos, que são os resultados das pesquisas que a gente faz. Eu dou pareceres em projetos, né, de outros colegas. Então, assim, e manejando o laboratório, a gestão do laboratório. Então, assim, eu sou hoje uma gestora do meu laboratório, uma administradora aqui daquele local, porque não dá tempo de fazer experimento, né? Quem faz os experimentos efetivamente, quem põe a mão na massa, são, né, os pós-graduandos, mestrandos e doutorandos e os alunos de iniciação científica. E aí, né, eu sou uma pessoa muito aberta, Rê. Então, assim, meus alunos querem conversar, eles vêm, conversam, a gente troca ideia. Não tá legal, a gente tenta mudar o projeto, entendeu? Então, assim, não sou uma pessoa rígida nesse aspecto, não. Assim, eu gosto de conversa, porque a pessoa, para fazer ciência, ela tem que gostar. Você tá me trazendo um ponto da ciência que eu particularmente não conhecia, que é a ciência humanizada, né? A gente, enquanto leigo, à distância daquilo que acontece entre os laboratórios, né? A gente imagina que a ciência é sempre muito metódica, muito racional. E aí, quando eu vejo você trazendo a sua vulnerabilidade com relação ao medo, a ansiedade, o pânico, a estudos que norteiam pulmão, respiração, que, de certa forma, foram embasados numa vivência sua e que está se tornando projetos de grande porte nessa caminhada, eu começo a entender que a ciência é uma ciência humanizada. Sim. Ou é agora que ela está se tornando humanizada? Qual é o teu olhar estando ali dentro? Eu tive exemplos muito bons na minha carreira, né? Então, assim, tanto a minha orientadora de mestrado, o meu orientador de doutorado, o professor Guilherme, ele era uma pessoa que a gente escreve manuscritos, né? Nosso trabalho científico, para que ele tenha visibilidade, a gente tem que escrever em inglês e tem que divulgar para a comunidade científica. Não adianta eu escrever em português e só ficar por aqui, não. Tem que ser espalhar para o mundo, né? A gente sentava, né, com ele no computador e a gente junto escrevia o trabalho científico ali no computador. Então, a gente escrevia uma primeira versão e ele sentava junto com a gente e falou, isso aqui não está certo, isso aqui a gente tem que melhorar. Então, assim, passo a passo. E é assim que eu tento fazer com os meus alunos, que eu aprendi com ele, entendeu? Porque eu acho que funcionou. Né? Para mim funcionou esse jeito humano de aprender, de ensinar, porque não adianta a gente querer que o aluno chegue pronto pra gente. Isso não vai existir. Com medo ninguém aprende também, né, Lu? Isso não vai existir. Então, a gente tem que trabalhar, tentar, né, fazer com que o ambiente se torne agradável, porque aquilo é o trabalho, é o nosso trabalho. Apesar das pessoas, assim, às vezes falar assim, mas é um estudo, não é trabalho. Não, é trabalho. Você tá lá, tá ali, você recebe uma bolsa para fazer aquilo, né? Você tem um compromisso de entregar sua tese ou sua dissertação. Então, assim, eu procuro que aquele ambiente seja um ambiente agradável. Por quê? Porque a gente vive a maior parte do tempo ali. Sim. Tá? Então, assim, eu fico no laboratório de manhã até o final da tarde. Se for um ambiente desagradável,
ninguém vai querer Não. frequentar. E fica uma coisa pesada, né? Então, assim, por isso que eu acho que, assim, essa conversa, ser uma coisa mais leve, faz toda a diferença. Eu acho que Com faz certeza. diferença para mim e para os meus alunos, entendeu? Com certeza, É. até porque a busca é por um objetivo em comum. né? Então, assim, o que eu acho, assim, e recentemente eu tive essas alegrias, né? Tive 2 alunos que passaram em concursos públicos, um passou como professor na Federal de Minas Gerais, o Luiz Gustavo, e a Luana agora passou como professora na Unesp de Botucatu. Então, pra gente, não tem coisa melhor do mundo. Porque foram sementinhas plantadas, que foram regadas Sim. ali naquele laboratório e que estão florescendo, né? Estão levando nome e conhecimento para o mundo. Tem aluno também, a Débora, que está no Instituto Federal de Minas Gerais, alunas que estão em institutos de pesquisas do Canadá. Então, assim, sabe, isso é a nossa realização. Eu me realizo nos meus alunos também, sabe? Então, isso é muito, muito, muito gostoso de ver, de assistir, o crescimento deles, né? Então, assim, por isso que eu acho que o ambiente tem que ser um ambiente agradável, tem que ser uma coisa leve, né? E quais são os projetos, então, para o futuro? Da Lu de Minas Gerais, da Lu cientista, assim, bióloga. Além desses projetos científicos, né, eu tenho um projeto em conjunto com uma colaboradora minha da França, a Marie Noël, e a gente está fazendo, né, uma pesquisa de eu ficar um pouco lá na França, ela ficar um pouco aqui, então a gente fazer essa troca. A gente quer estudar processos inflamatórios durante a gravidez e qual a repercussão desses processos inflamatórios, né, na vida, né, não só do início até a fase adulta. Porque a gente sabe que processos inflamatórios durante a gravidez também, além de ter repercussões para o sistema respiratório, tem repercussões também para distúrbios, né, como o autismo. Então, a gente está também nessa pegada de tentar estudar isso. Bacana, Lu. Seguindo um pouco para o nosso final, mas fica à vontade para contar mais histórias, porque esse bate-papo está muito bom. Sobre o olhar que transforma a ciência. Se hoje você pudesse dar um conselho ou falar para quem está nos escutando, sem pedir permissão, o que você diria, em específico, nessa caixinha do olhar que transforma a ciência? Eu acho, assim, das pessoas acreditarem realmente na ciência, né? Que a gente faz, pelo menos, assim, a experiência que eu tenho, os pesquisadores que eu conheci, a gente faz tudo da melhor maneira possível, da melhor forma mais ética e íntegra possível, né? Então, estudos científicos são estudos feitos, né? A maior parte deles, publicados em revistas sérias, são estudos, assim, que têm que ser levados a sério, né? E uma coisa, assim, não só na ciência, mas em tudo, eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, né? Então, assim, eu estava vindo para cá pensando nessas mensagens, né? Que eu queria passar para as pessoas pensarem, né? Quando for fazer alguma coisa, pensarem né, na repercussão da sua ação para o outro também, sabe? Então, assim, por exemplo, tem gente, vamos plantar uma árvore, eu vejo meus vizinhos, arrancaram todas as árvores do passeio. Gente, vamos arborizar, vamos deixar que isso mais bonito, mais fresco, né? Som alto, vamos pensar no outro, que nem todo mundo gosta do som que você curte. Então, assim, para mim, como a gente vive em sociedade, coletividade, eu acho legal a gente se colocar no lugar do outro. Para mim, assim, isso tem sido um desafio, eu entender a ação de pessoas que não se colocam no lugar do outro, sabe? Isso é uma coisa que me está deixando irritada. Eu tenho trabalhado muito na terapia, sabe? Então, assim, eu acho que tá faltando isso, das pessoas se colocarem no lugar do outro. E ver coisas pequenas de cuidar do meio ambiente, de jogar lixo no lugar certo, de ver o que pode incomodar outra pessoa, que é bom para mim, não necessariamente ser bom para o outro, sabe? Então, o egoísmo, né? Sim, coisas pequenas que eu acho que a gente pode mudar a convivência, né? Deixar a coletividade mais feliz, mais tranquila, sabe? Eu acho que a mensagem é essa, é você tentar se colocar no lugar do outro para ver, né, se realmente você gostaria que aquilo fosse feito com você. É sobre isso. Eu acho que a construção desse podcast, inclusive, vem junto com e alinhado com isso que você acabou de falar, né?
Eu deposito ainda muita esperança nas pessoas, em mim mesmo, né, enquanto sociedade. E quem sabe as mídias, as redes sociais, não seja só mais uma festa, um rostinho bonito, uma alegria disfarçada, mas sim mensagens, como esse nosso bate-papo, sem grandes pretensões, mas que possa conectar outras pessoas e trazer... despertar alguma coisa, né? De despertar, falar, nossa, é verdade. Eu não pensei que se eu fizesse isso, eu poderia, né, tá prejudicando a outra pessoa, poderia melhorar a convivência se eu fizesse isso. Então, assim, eu acho que é mais sobre isso, né? Sobre a gente pensar, né? Na parte coletiva mesmo, né? E se colocar no lugar do outro, né? De ver que, né, às vezes ele está sentindo uma dor, está se sentindo incomodado. Será que qual é a melhor né, abordagem naquele momento, né? Com aquele... Eu vejo isso com os meus alunos também, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. As pessoas, elas estão acostumadas a reagir. Isso. Né? Então, assim, você tem que tomar muito... Então, assim, as pessoas estão muito defensivas, na defensiva, né? exatamente. Isso está... Tudo fica melindroso, cadê né? a espontaneidade, né? Nossa, eu lembro, a gente conversa com meus irmãos. Você não pode mostrar erros, você não pode mostrar falhas, nada. Porque tá tudo ali tão engessado. E o que a rede social vai dizer? Sim, né? sim. Mas eu te cortei que você falou que você ia falar dos seus irmãos. Então, que a gente fala, as coisas que a gente fazia antes, né? A gente dava risada. Hoje, se a gente fosse fazer algumas coisas, eu acho que a gente ia ser super criticado. Você tem que se policiar em tudo, em olhar, em fala. Assim, uma coisa absurda. Lu, chegamos ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, ter me colocado na sua agenda tão completa. Eu já sabia que você era uma pequena gigante, mas eu só sabendo disso estava pouco. Eu precisava colocar aqui, de certa forma, levar essa mensagem para as pessoas que gostam desse bate-papo e mostrar a sua verdadeira jornada e a sua verdadeira grandeza. Obrigada, Lu, de coração, eu que agradeço, viu? Querida. Obrigada. Faz toda a diferença. Talvez a ciência e a humanização caminhem lado a lado, porque todas tentam responder, cada uma na sua maneira, aquilo que o ser humano ainda não consegue explicar por completo. A ciência busca entender o corpo. A espiritualidade tenta compreender a alma. E a humanização nos lembra que, no meio de tudo isso, existem pessoas precisando apenas de acolhimento, escuta e esperança. Porque conhecimento sem sensibilidade se torna frio. Fé sem ação se torna apenas um discurso. Mas quando a inteligência, consciência e amor caminham juntos, vidas são transformadas. E Deus está exatamente nisso, na capacidade humana de evoluir sem perder a essência, de crescer sem deixar de sentir, de conquistar sem esquecer do propósito. Talvez o verdadeiro olhar que transforma uma jornada em ciência não esteja apenas no laboratório. Esteja na coragem de continuar humana, mesmo depois de se tornar gigante. Eu sou Renata Bressan e esse é o Sem Pedir Permissão, onde histórias não existem apenas para emocionar, mas para despertar consciência, provocar reflexão e transformar olhares. Até mais!